Então, no início do negócio, a gente não tem tempo, né? Você não tem tempo sobrando para executar todas as ações necessárias para que a padaria artesanal dentro de casa já seja um sucesso assim, de largada, logo de cara. O começo, a gente que tem que pagar conta, a gente tem que ver conta de banco, abrir a MEI se for um negócio, né, já com emissão de nota, a gente tem que ligar, falar com o gerente, fazer as coisas todas, você que tem que vender produto, você que tem que organizar a sua área de trabalho, né, você que tem que preparar tudo, preparar o seu ambiente de produção para o dia seguinte. Então, esse é o início que eu tive, inclusive, na Artesanos e em casa, né? Quando eu comecei o negócio de pão dentro de casa, eu e a Mari, minha esposa, a gente organizava tudo, né? Tinha filho pequeno, mas eu tinha que organizar a parte financeira, eu tinha que organizar a parte de planejamento de insumos, de compra, quem é o fornecedor, pesquisar fornecedores, ou seja, cabia a gente fazer toda essa organização para fazer dar certo. Um erro que você pode até cometer no início do seu negócio, tá? Mas por um curto espaço de tempo, né? Um espaço curtinho para você começar a resolver logo. Que é o quê? Não ter controle. Isso é um problema muito comum, tá? Muito mais comum do que você pode imaginar. Que o não ter controle sobre os números do seu negócio, como custo de insumo, custo fixo, fornecedor, quais são os pães que você mais vende, né? Quais são os produtos mais vendidos, quais são os períodos que você tem maior venda, né? Os períodos sazonais, né? Então, assim, a falta de controle ou a falta de conhecimento, né, dos números do seu negócio é uma falta grave. É gravíssimo. Muitas pessoas elas se preocupam em vender cada vez mais e não percebem que nem sempre a quantidade, né, gera lucro, e sim o que você vende com a melhor margem. Vamos supor o seguinte, você fez análise do concorrente, né, decidiu começar o seu negócio de pão dentro de casa. Até aí tudo perfeito, tá? Como você está empolgado, né, você anotou tudo que o concorrente faz, certo, errado, lógico, do seu ponto de vista, né? A gente tem um julgamento, né? Pessoal. E aí, você nunca conversou, você nunca teve o acesso, né, diretamente à pessoa que fazia o negócio de pão, ou algum padeiro de fato, para poder entender o quê? Custo. E aí você começou a vender 2 tipos de pães. Vou dar um exemplo aqui clássico, tá? O salvador clássico, um pão clássico, básico, farinha, água e sal. E o outro, um pão de gorgonzola, né? Gorgonzola com nozes, porque é um insumo mais caro, né? Lembrando que o clássico, farinha, água e sal, vamos criar aqui vamos criar um valor hipotético para ficar mais fácil de fazer conta, tá? Custo do salvador clássico, R$5. Preço de venda, R$10. Tá? E o de gorgonzola, custo R$9, venda R$12. Ou seja, o pão de gorgonzola é vendido mais caro que o pão tradicional, só que tem um custo maior, né? Mas só que ele chama mais atenção. O pão de gorgonzola com nozes é um pão que fala, nossa, queijo, gorgonzola, nozes, aquela coisa bonita, quando você abre a fatia, a coisa mais linda, né? E o pão tradicional é aquela coisa só, o pãozinho ali na frente, e não encanta tanto, mas é um pão do dia a dia, né? Aí você começou a produzir os 2 pães e começou a perceber o seguinte, que o clássico, tanto o clássico quanto o pão de gorgonzola vendiam quase a mesma coisa. E aí você não se preocupou com o custo e começou a fazer o quê? Começou a vender mais gorgonzola. Começou a se concentrar mais em fazer o pão de gorgonzola porque era o que chamava atenção. Em termos de números, vendia mais, né? Então você focou nele. E é o seguinte, você ficou por um período assim, e agora a gente vai fazer conta. Vamos criar aqui suposições, né? Venda de pão clássico. Vamos colocar que você vendeu 300 unidades, né? 300 pães, né? R$10 a unidade, então a gente está falando de um faturamento de R$3.000, né? Que se a gente tem um custo de 5, que é a metade, a gente teve um custo de 1.500, faturou 3.000, ou seja, lucro de 1.500, certo? Situação 2. Pão de gorgonzola. Lembra que a gente falou, né, que ele vende mais? Então, o pão de gorgonzola, ao invés de 300, vendeu 400. Pô, vendeu 100 unidades a mais. Mais de 30% de aumento de vendas em relação ao clássico. Só que,
Lembra que eu falei que ele custa R$9? Então, se a gente fazer 9 vezes 4, 36, né? Então, R$3.600 de custo, certo? E, como a venda dele é 12, né? 12 vezes 4, 48. Então, 4.800. Então, 4.800 de faturamento com R$3.600 de custo. Ou seja, o nosso lucro final, 1.200. O que isso significa? Você com 300 pães, 300 sourdough clássicos, você teve R$1.500 de lucro. E com 400 gorgonzola com nozes, você teve só 1.200. Por quê? Porque você não se atentou ao custo. E aí, né, você vai perceber o quê? O clássico dá muito mais lucro com menos trabalho. Porque você não tem que ter a preocupação de ter mais 2 insumos para comprar, né? E aí você começa a ter, né, o conhecimento de qual produto você precisa realmente focar a sua energia, dar energia, né? Focar na venda, porque é o produto que dá maior margem de lucro. Então, a falta de controle, né, em alguns casos pode ser prejudicial até tarde demais para você poder corrigir o teu negócio, porque você já acostumou o teu cliente a comprar aquilo, e aí como é que você vai reverter essa situação? Então, o custo mal calculado, ele pode te levar a ter prejuízo e até mesmo não dar sequência no teu negócio. Então, você vai acabar perdendo tempo trabalhando por uma coisa que não te dá dinheiro de verdade, sem focar no que te dá maior margem.